paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2024, estaremos dando continuidade ao livro de Números. Hoje vamos estar lendo capítulo 9, 10, 11 e 12. Vamos estar orando, clamando ao Senhor para que o Senhor seja sobre as nossas vidas, esteja se fazendo presente durante essa leitura e que Ele continue trazendo às nossas vidas cura, libertação, mas principalmente trazendo sobre as nossas vidas o que a própria palavra diz, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que a palavra do Senhor realmente possa nos conduzir a esse caminho da verdade e da vida. Amém? Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Que nós possamos, nesta noite, sermos de maneira extraordinária, cheios da presença e do poder de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, nesta noite, Jesus querido, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos na Tua presença para juntos clamarmos ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que hoje, através desta leitura, que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações, ó Pai, que o Senhor possa continuar curando as nossas vidas, libertando as nossas vidas, ó Pai, porque a Tua palavra, ó Pai, ela é viva, ela é eficaz, a Tua palavra ela cura, a Tua palavra ela liberta, a Tua palavra ela transforma, meu Pai. Então, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser transformados através da Tua palavra, que nós possamos ser curados e libertos, ó Pai, através da Tua palavra, que todos aqueles, ó Pai, que estarão ouvindo nesta noite a Tua palavra, que sejam curados, que sejam libertos, mas que principalmente sejam transformados para a honra e glória do Teu nome. Não existe, Senhor, ninguém, ó Pai, que passou diante do Senhor, que teve um encontro contigo, que não teve as suas vidas mudadas, que não teve as suas vidas transformadas. Então, no nome do Senhor Jesus, tenha um encontro conosco nesta noite, cada dia desta leitura. Tenha um encontro, Senhor, com cada ouvinte, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Vá de encontro com cada uma destas vidas e que possa haver, Senhor, transformação, que possa haver cura e que possa haver libertação, mas principalmente, ó Pai, que possa haver salvação de almas para o Teu reino, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Aleluia, a paz do Senhor Jesus. Capítulo 9. A celebração da Páscoa no deserto do Sinai. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 desse mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim falaram os filhos de Israel. Segunda celebração para os ausentes e os imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta ao Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã,
e dela não quebrarão ossos algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta ao Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. A nuvem guiada a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estavam sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado e da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçava-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e, alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Capítulo 10. As 2 trombetas de prata. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. E ti serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E, quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinido as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas, quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam à banda do sul. Retinindo, as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E, quando a vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação.
E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque, primeiramente, partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naazon, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zuá, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiram a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisu, filho de Sedeu. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadaí. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadaí, e sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos quando partiram. Moisés roga a Obade que vá com eles. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vô-lo darei. Vá conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixe, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto. De olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Capítulo 11. As murmurações dos israelitas. E aconteceu que, deixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e o consumiu, os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estavam no meio deles veio a ter grande desejo,
pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor era de cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me disseste que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, e eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciões para ajudar Moisés. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para o amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até nos sair pelos narizes, até que vos enfatieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás a minha palavra, te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e os pôs em roda de tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhes falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade,
o nome do outro Medade, e repousou sobre ele o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um de seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, à roda do arraial, e a quase 2 covados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornas, e o que menos tinha, colheira 10 homeres, e as estenderam sobre si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fossem mastigadas, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Ataavá caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Capítulo 12. A sedição de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cuxita, que tomara, porquanto tinham tomado a mulher Cuxita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3 sai à tenda da congregação. E saíram os 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs-se à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos, e disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos farei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada do arraial 7 dias. E o povo não partiu até que recolheram a Miriam.
Porém, depois, o povo partiu de Azerote e assentaram arraial no deserto de Parã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tremenda palavra de hoje. Também. Na verdade, a gente vai esperar mais Como as leituras têm sido extensas, os vídeos têm ficado longos, a gente vai escolher um dia para ler 1 ou 2 capítulos apenas, para a gente mencionar algumas coisas importantes, né? Compartilhar com os irmãos alguns pensamentos, alguns estudos, e que realmente possam ser acrescentados na vida de vocês. Mas a questão é porque existem capítulos muito grandes nesse livro e a gente não quer deixar os vídeos muito cansativos. Mas tem muitas coisas muito interessantes. Muitos milagres, né? O Senhor mostrando também a divindade dele aqui, andando com o povo, falando com o povo. Né? Teve aquela parte de ontem que você queria citar, hoje teve aqui o povo tentando ao Senhor, e o Senhor provando o milagre, dando carne para todos eles, né? Fazendo soprar o vento para codornas. A nuvem, né? Isso. Então, o pessoal reclamando do maná, porque Deus já tinha um tempo que eles estavam comendo maná. E o povo lembrou de quê? Do Egito. Ah, mas lá no Egito nós tínhamos isso de graça, nós tínhamos as melhores coisas. E o Senhor se irritou e mandou as codornas, carne para o povo comer. E não foi só 1 dia, 2 dias, 5 dias. A palavra de Deus falou assim que foi 1 mês seguido esse povo ia comer carne, até se espanturrar e sair pelas suas narinas. Mas isso eu trago até para os nossos dias de hoje, meus irmãos. Quantos de nós, muitas das vezes, somos insaciados pelos nossos desejos e vivemos numa busca. E queremos algo do Senhor, e quando Deus nos concede algo, nós começamos a reclamar porque queremos outra coisa. E aí Deus nos concede aquela outra coisa e nós começamos a reclamar que ainda não está bom. Como nós somos murmuradores, né? E muitas das vezes murmuramos tanto. Não sabemos ser gratos. E não sabemos agradecer ao Senhor. Não sabemos ver a provisão do Senhor. E eu tenho o hábito de falar, irmãos, que o Senhor cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Esse é o Deus que nós servimos. E aí tá interessante aqui, porque o próprio Moisés duvidou do Senhor. Exato. Né? O próprio Moisés, mas como que você vai alimentar esse tanto de pessoas? Porque eram 600 mil homens que andavam com Moisés. Ele falou, mas como que você vai alimentar todo esse povo? Olha o tamanho do poder de Deus. Era muita gente. Isso não é nada, né? Isso não é nada perto do que Deus pode fazer e que Deus faz. Mas isso realmente edifica a nossa fé. Edifica a nossa fé como servo do Senhor, em confiar, em esperar, em ser grato. Não reclamar, não murmurar, mas que nós possamos ter um coração agradecido diante do nosso Deus. Isso. Amém? Amém. Vamos orar, encerrando a leitura de hoje. E que o Senhor possa ter falado ao seu coração diante da leitura, você que acompanhou, mas que nós possamos continuar meditando nela, porque eu sei que cada vez que meditamos na palavra do Senhor, mais riqueza, irmão, sai. É como água viva. Quanto mais buscamos, quanto mais aprofundamos, mais água pura sai, mais água viva sai. Coisas grandiosas, muitas das vezes que nós lemos hoje, nós vamos reler amanhã e nós falamos assim, nossa, isso daqui também é muito lindo. Isso. E essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Senhor, Deus, meu Pai Deus, querido, meu Pai. Obrigado pela Tua palavra de hoje, Nós queremos te louvar, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo alerta que o Senhor nos deu Senhor, contra a meu Deus e meu murmuração, Pai. Senhor. Coloca nos nossos corações, ó Pai, gratidão. Senhor. Nós Perdoa, ser Senhor, gratos, cada Senhor, falha, cada fraqueza, Senhor, cada momento de ingratidão, ó Pai. Ensina-nos a agradecer, Deus, pelo que nós do Senhor temos, meu Deus. Jesus, dai-nos um coração agradecido. Senhor Deus, a ser dai-nos, Senhor, um coração grato. Dai-nos, Senhor, um espírito reto, inabalável, Senhor. Toda murmuração, Pai, no nome do Senhor Jesus, ser sobre as nossas vidas, Pai. Não nos leva, Senhor, neste caminho da leitura da Tua palavra, Senhor, com sabedoria, com conhecimento e com entendimento. Meu Deus amado,
faz nos de a nós tua pessoas revelação, gratas, Senhor. meu Senhor, Vai falando, pessoas ó que Pai, sabem com cada agradecer pelo que pessoa, o meu Senhor Pai, faz. pelo poder que é no Em teu nome nome. de Jesus. Nós te louvamos. Guarda a nossa família. Eu apresento, Eu te Senhor, a peço, vida meu dos Senhor. meus filhos. Guarda Cubra os meus a nossa filhos. família com Lança teu por sangue, terra, Senhor. Pai, toda fúria do Cubra, inimigo. Senhor Deus, a Pai, família toda dessa seta de pessoa que está retorno, nos escutando retaliação até caia agora, por Senhor. terra. Guarda Cobre, essa Senhor, o pessoa meu em nome de casamento com Jesus, teu meu Pai. sangue. Eu te Cobre a minha peço, família esteja com teu visitando de uma sangue, ó forma Pai, pelo poder especial que é no cada sangue membro, de Senhor Deus, Jesus, deste ó Pai. canal, cada E pessoa deste visita, canal. Pai, com Em poder nome e de autoridade Jesus cada Cristo. vida, Ouça o nosso clamor, cada Senhor. alma, Senhor, Nos que dê necessita livramento do de teu morte, toque, ó Senhor. Pai. Vai Nos dê visitando livramento de agora, doenças, pelo meu poder Pai. que é no Em nome sangue de Jesus, Jesus, aquele que está ó Pai. doente, que o Senhor Pai, possa no nome curar, do meu Senhor Pai, em Jesus, nome de traga Jesus. cura para a minha Oh, vida. Deus Todo-Poderoso, Traga cura, tenha Senhor, para a minha misericórdia, Senhor, de família, cada Pai. um de nós, Traga meu Pai. cura, Senhor, para Tu cada és uma o das nosso pessoas que tem santo clamado Deus. ao Senhor Tu és o por nosso cura, guarda por fiel, libertação. Senhor. Aquele Pai, que no zela nome por do todos Senhor nós, meu Jesus, Pai. vai de Eu te encontro com louvo, te essas vidas, agradeço, meu Pai. porque Tu és Vai de maravilhoso encontro, e Senhor, grande, com o esposo Senhor. da irmã Obrigado, Sheila. meu Pai. Vai visitando, ó Pai, Aleluia, trazendo a Jesus. Glória cura a que Deus. aquele homem Aleluia, Senhor. necessita, Pai. Nós não sabemos, mas nós cremos e nós servimos ao Deus da cura. Então entra com a tua provisão, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, e que o teu nome, ó Pai, seja glorificado Aleluia, através da Jesus. vida Glória deste a Deus. homem, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém.